Bom, pessoal, vamos falar agora sobre as linhas de transmissão. O objetivo dessas linhas é justamente transmitir energia elétrica, né? Elas efetuam o transporte dessa energia até as subestações abaixadoras. Lá eles vão abaixar a tensão para distribuir aos consumidores. Como no Brasil a principal fonte que gera energia são as usinas hidrelétricas, lembrando também que essa energia pode ser conseguida nas outras fontes vistas anteriormente, como a usina eólica, nuclear, etc. É preciso uma linha de transmissão bem longa, porque geralmente essas usinas ficam afastadas dos consumidores. Esse transporte acontece em corrente alternada, acima de 26,2 kV, né? Sendo mais comuns os cabos aéreos dispostos em gigantescas torres de metal. Também usa-se do transporte subterrâneo e submarino, mas não tanto quanto aéreo, que vai ser nosso foco aqui. As linhas de transmissão possuem um nível de alta tensão iniciado nas subestações elevadoras, e para converter as tensões durante o processo de transmissão e distribuição, são utilizados equipamentos como os transformadores de potência, que geralmente são encontrados nas subestações. Então, nós podemos ver aqui nesse desenho que a energia elétrica sai da fonte geradora com uma tensão relativamente baixa, né? Ela vai direto para uma subestação elevadora, passa por um transformador que vai aumentar essa tensão para uns 69 kV. Lembrando também que a tensão utilizada vai depender da quantidade de energia que a gente quer transportar e da distância que ela vai percorrer até o seu destino final. Alguns consumidores já usam essa energia em alta tensão, como grandes fábricas e indústrias, por exemplo. Isso é bom para essas empresas porque geralmente essa energia tem um menor custo por não ter passado ainda pelas estações transformadoras e tem um menor risco também de interrupção na linha. A explicação para se usar uma alta tensão na linha de transmissão é evitar algumas perdas por causa do efeito Joule, que é a conversão da corrente elétrica em calor. Como os condutores usados nas linhas não são condutores ideais, eles têm uma certa resistência à passagem da corrente. Então, para evitar a perda de potência, que é dada por essa equação aqui, onde o P é a potência dissipada, I é a corrente e R é a resistência, a corrente é diminuída e a tensão é aumentada. Então, resumindo, a transmissão é feita em corrente alternada, a passagem de corrente elétrica aumenta a temperatura do condutor, perdendo energia na forma de calor, e uma tensão maior faz com que a corrente seja menor para o mesmo valor de potência, perdendo menos energia por causa do efeito Joule. E isso pode ser visto nessa equação, né? P igual a corrente vezes a tensão. Uma tensão maior precisa de uma corrente menor, para o mesmo valor de potência. Quando eu aumento um, diminui o outro, pois eles são inversamente proporcionais, como a gente pode ver nessa equação aqui. Agora, a instalação das linhas de transmissão. Para realizar a instalação de uma linha de transmissão, a gente tem que seguir algumas normas de segurança. Tem que haver uma distância segura entre as torres e áreas de passagem, respeitando o campo elétrico, o campo magnético e algumas interferências que podem ser encontradas nas linhas de transmissão. Geralmente, para umas linhas de 230 kV, se usam as faixas com a largura de 40 metros. Já para as linhas de 355 a 500 kV, que são de mais alta tensão, a gente usa umas faixas de 60 metros, que são um pouco maiores do que essa tensão aqui, né? Quanto maior a tensão, maior a faixa. Devemos ter cuidado também com a vegetação no local, né? Cortando o mínimo possível de árvores, por exemplo, sempre respeitando o meio ambiente. Também é necessário que a linha fique longe de cercas, para que elas não sejam eletrizadas, causando acidente nas pessoas e animais que podem encostar nelas. Vamos agora para os componentes de uma linha de transmissão. A gente tem aqui as torres, cabos condutores, cabos de guarda, esses isoladores aqui, que são esses objetinhos aqui na pontinha da torre, e o para-raio propriamente dito, suporte e as fundações. A gente vai ver cada um deles separadamente agora. Começando pelas torres. Elas são feitas, na maioria das vezes, de aço, e elas têm como objetivo sustentar os fios, tanto para o para-raio quanto os condutores, garantindo o espaçamento necessário entre eles também, né? A gente tem que colocar tanto o para-raio quanto o fio condutor entre essas torres aqui. As mais utilizadas são as estruturas de aço treliçados, igual essa daqui da foto. Elas permitem organizar os fios de várias maneiras, pode ser horizontal, vertical, triangular, então a gente tem várias maneiras de colocar os fios nelas.
Às vezes, passa mais de um circuito pela torre também. Geralmente, elas são colocadas em locais de acesso remoto, longe das pessoas, principalmente para evitar algum acidente ou alguma interrupção na linha. Para-raios. Os para-raios têm função de proteger o circuito das descargas elétricas, né, no caso dos raios, mandando ela para o solo. Eles são muito importantes para evitar danos e interrupções no sistema de transmissão. Se caso a linha não tiver um para-raio, pode acontecer uma ruptura de elétrica. Isso é bem perigoso porque pode machucar as pessoas, danificar a linha e também danificar o meio ambiente. Agora, os isoladores. Eles têm, como o próprio nome já diz, eles são feitos de material isolante e eles são feitos para impedir a perda de energia da torre. Eles devem assegurar uma rigidez elétrica, ou seja, aguentar o campo elétrico aplicado nele, sem ele se tornar condutor. E agora o aterramento. O aterramento, ele tem a função, junto com o para-raio, né, de filtrar as cargas anormais, que são as cargas de surto, e mandar para o solo, porque o solo não tem tensão, então ele vai anular essas cargas. É muito importante um sistema de aterramento eficiente para evitar arcos elétricos ou um desligamento da rede. Cabos. Eles precisam possuir uma boa resistência mecânica, uma condutividade alta, baixo peso, alta resistência à oxidação e um custo baixo. As dimensões desses cabos elas são projetadas para assegurar que a potência elétrica é compatível com a capacidade térmica deles, ou seja, né, tem que aguentar uma corrente que é compatível sem eles derreterem ou estragar. Eles são feitos, na maioria das vezes, de liga de alumínio ou alumínio com alma de aço devido ao preço, né, porque é um preço menor. E é através desses cabos que as cargas elétricas são transportadas da geradora até o centro de carga. Aqui tem um exemplo de um cabo com alma de aço que é utilizado na transmissão de energia elétrica. Os cabos condutores, eles devem ser escolhidos de acordo com seu diâmetro, com seu peso, para ver se a torre vai aguentar. Raio, resistência elétrica e ampacidade, que é a carga máxima de corrente que o cabo consegue carregar. Devemos prestar atenção no local também, né? E no caso, a sua temperatura, pressão, velocidade, vento, por exemplo. No lugar que tiver uma temperatura maior, vai precisar de um cabo mais resistente ao calor, por exemplo. E absorção solar. Depois de percorrer essa longa distância, desde a fonte geradora até essa parte aqui, a energia vai para as subestações. Lá, eles vão diminuir novamente a tensão que tinha sido aumentada lá atrás, lá nas subestações elevadoras, e finalmente começar a fase de distribuição.